Olá, seja bem-vindo a mais um programa Novas Histórias. Eu sou Márcio Morato e tenho a satisfação de apresentar este programa para vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre vencendo a insuficiência através do amor, sobretudo o amor de Jesus Cristo. E o objetivo do programa Novas Histórias é justamente falar aquilo que Jesus Cristo faz na vida das pessoas e alertar sobre os riscos dos entorpecentes. Estou aqui na presença do querido Rubens, que passou ali pelo Projeto Ceifar. Seja bem-vindo, Rubens. Obrigado, Márcio. Eu agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade maravilhosa de poder estar aqui junto com você, participando desse programa e poder contar um pouco da minha vida, né? Então, ok, muito obrigado. Também estamos na presença do querido pastor Wilson, que serviu ali dentro do Projeto Ceifar durante 5 anos como diretor do projeto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Márcia. Obrigado ao Rubens também. E gratidão a Deus. É um privilégio estar aqui para a gente participar e honrar aquele que merece toda a honra e toda a glória, que é o nosso Deus maravilhoso. Certo. Então, para dar início ao nosso bate-papo, vamos ver antes uma matéria ao qual preparamos para apresentar para vocês. O amor é a chave para vencer o engano da autossuficiência contra a dependência química. Texto e narração, Márcio Elias Abraão Morato. Muitos jovens iniciam o uso de drogas por diversão e acreditam que são autossuficientes para resistir às tentações dos entorpecentes e pensam que conseguem ter o controle, mas na prática não é isto que acontece, pois não sabem que as drogas não são apenas um objeto de lazer, mas a porta por onde o maligno entra para arruinar a vida de quem as utiliza. É algo totalmente espiritual aonde os olhos naturais não conseguem enxergar. Satanás engana e, ao enganar, procura gerar nos sentidos físicos do ser humano uma falsa sensação de prazer, levando o indivíduo à dependência por acreditar que é capaz de vencer a tentação através da suficiência própria. Mas é bem aí aonde o grande engano opera, pois existe miséria espiritual, o que gera derrotas, frustrações e até mesmo a morte física. Quando uma pessoa entra por este caminho, com a ausência de entendimento e sem vida com Cristo, este está morto espiritualmente e é incapaz de encontrar por si mesmo o caminho da vida, que só pode ser gerado através de um genuíno encontro com Jesus Cristo. E o Senhor da Glória utiliza meios para que este encontro ocorra. Muitas vezes colegas, amigos e a própria família é tocada pelo Santo Espírito e então o amor entra em ação. Ocorre então a busca de um caminho de vida para este ente querido, que por ser muito amado pode conseguir encontrar a vida espiritual e definitivamente se tornar alguém que possa corresponder ao chamado de amor que Deus tem para todos que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O programa Novas Histórias de hoje apresenta o testemunho de alguém que se sentia autossuficiente para controlar as drogas em alguns ambientes, mas dentro de seu contexto familiar se entregava às mesmas. Então, o amor da família, tocado pelo amor de Deus, resgatou a vida de quem estava perdido do mundo dos entorpecentes, mas agora vive e vive para Cristo e vive para honrar o seu grandioso amor. Então, Rubens, conta um pouco para nós como que foi para você o início da tua dependência química. Então, mas tudo começou aos 17 anos, né? Na minha adolescência, eu comecei a andar de skate, muitas viagens, né? E ali foi uma porta, além dessa experiência de poder aprender esses esportes, eu infelizmente tive esse desagrado de conhecer as drogas, né? Hoje em dia a gente vê que muitos esportes, inclusive o skate, ele é bastante descriminalizado, né? Justamente por conta de ser Um esporte de rua. um esporte de rua, onde em praças, né? E tudo isso aí acaba degredindo um pouco a imagem, né? Mas é pelo contrário, hoje em dia a gente vê que é uma coisa que cresceu, um esporte que cresceu bastante, Sim. né? Não tem muito
essa questão de ser descriminalizado, né? Até porque tudo vai se desenvolvendo, né, Márcio? Sim. E nessa época eu comecei a usar a maconha, né? Aí eu passei para cocaína e o final foi o crack, né? E você chegou a casar, já usava os entorpecentes. Exato. Quando eu casei, quando eu conheci minha esposa, ela já me conhecia pelo meu histórico, né? E Correto. já sabia que eu era dependente, né? Interessante que você relata, né, que quando você ia trabalhar, você não fazia o uso dos entorpecentes dentro do ambiente de trabalho. Você tinha o autocontrole. Você Isso. tinha você era autossuficiente para se controlar ali dentro do ambiente de trabalho. Porém, quando chegava em casa, ia para as drogas e afetou até o relacionamento familiar, né, sobretudo com teus filhos, inclusive. O que você pode dizer sobre isso? Então, eu na parte profissional eu era muito responsável, né? Respeitava muito o pessoal ali do meu ambiente de trabalho, né? Até porque onde eu trabalhava a gente atendia muito, era um atendimento muito de público, né? Então eu evitava de usar entorpecentes quando eu estava trabalhando, né? Mas quando eu saía do trabalho, né? Até porque eu já estava nesse meio, então a primeira coisa que eu fazia é já usar o entorpecente, né? Na época eu usava muito maconha, no caso, né? Correto. E usava mais essas outras drogas químicas, mais quando ia pra noitada, né? Pois é, E né? Era um engano, né? era um engano. Pastor Wilson, por que essa falsa ideia da autossuficiência contra a tentação das drogas não é capaz de fazer o indivíduo sair da dependência por si só? Márcio, porque é interessante quando a gente ouve as histórias, a maioria do dependente químico, do adicto, ele começou usando maconha, né? E muitas vezes usando para fazer parte do grupo. Ele começou a usar porque ele queria pertencer àquele grupo, né? Então a gente vai ver nas histórias da adicção muito isso, né? E é interessante ouvir daqui o Rubens que ele também começou, né? Aí começa por aquela droga mais leve, que é o que ele considera mais leve. Tem muita gente que acha que fumar maconha é como se fosse fumar A porta de entrada, né? a pastor? porta de entrada, como se fosse um cigarro, né? Um tabaco. Mas isso vai aumentando, ele vai tendo uma tolerância, vai tendo que fumar cada vez mais e mais. Mas ele sempre acha que que ele está no controle, que ele é autossuficiente, ele para a hora que quiser. Isso ocorre porque não tem visão espiritual, né? Não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual. Né? Exato. E também, se a gente for ver, uma armadilha, uma sutileza dessa armadilha que vai levando ele à dependência cada vez mais, e ele vai tendo que consumir cada vez mais e mais. Muitas vezes as primeiras doses são oferecidas de graça, os primeiros, né? Ele vai sendo oferecido e ele vai entrando, né? E quando ele vê, ele chega num ponto que perdeu totalmente o controle, aí começa a afetar toda a família, né? Começa os comportamentos. No caso do Rubens é interessante porque ele ainda tinha digamos, um autocontrole no trabalho, que ele pensava que tinha, porque também chegou no momento que nem isso deu, né? Não teve, né? Mas como, né, o lado profissional dele falou alto. Até inclusive, Como que tua família reagia? Você, até inclusive uma questão que o pastor Wilson citou, até foi bem interessante, que na época do meu grupo de amigos, eu fui o último a usar o entorpecente. Eu criticava eles, né? Eu já sabia que eles estavam usando, mas eu criticava eles de eles estarem usando aquilo lá, né? Porque eu ainda não conhecia, né? E quando me apresentaram a maconha, então foi a porta a porta de entrada para as outras drogas, né? Então eu sempre fui o último deles, né? Mas, E como a tua família reagia vendo você sendo viciado, né,
os entorpecentes. Então, quando eu estava no uso da maconha, isso não era visível em mim, né? Então, muitas pessoas, não, até os meus colegas, familiares, assim, as pessoas mais próximas, não viam em mim que eu estava usando, né? Eu não aparentava estar sob efeito de drogas. Começou a aparentar a partir da hora que eu comecei as drogas químicas, na cocaína e no crack, né? Porque são umas drogas que te deixam mais nervoso, você fica num estado que qualquer pessoa que te conhece normalmente vê que você não está normal. Você não está num sentido normal, né? Até por causa mesmo do nervosismo, agitação, né? E tudo isso daí. Pastor, assim como o Rubens, muitos dependentes também acreditam que conseguem segurar a onda da dependência sem afetar as suas vidas pessoais. Porém, isso é um grande engano, né, pastor? O que o senhor pode falar sobre isso? Sem dúvida, Márcio, sem dúvida. Isso, eu diria que eu acho que é 100% do adicto, ele pensa que ele pode e aí ele vai perdendo o controle e vai se afundando, se afundando, e muitas vezes chega no fundo do poço. Por quê? Porque ele sempre tem essa falsa ideia que ele está no controle e que ele deixa a qualquer momento. E quando a família começa a perceber e vem conversar, ele sai primeiro que o adicto ele é um manipulador, é uma das características da doença. E uma coisa muito importante para a gente dizer também, é muito importante frisar que a adicção é uma doença, ela se torna uma doença, porque ele vira um dependente, né? Se torna dependente. Existe um egoísmo, porque o dependente químico ele vai querer satisfazer aquele desejo do consumo, custe o que custar. É verdade. Custe o que custar. E aí passa até a fazer pequenos surtos quando a coisa não agrava, né? Exato. Eu conheci, durante a minha passagem pelo projeto Ceifar, eu conheci pessoas, mães, que iam trabalhar e os filhos vendiam tudo que dava dentro de casa. Eu tive uma situação que conheci um caso onde a mãe, depois de ter vendido tudo, ela trazia o alimento, deixava em casa e ia trabalhar. Quando voltou, ele tinha trocado o alimento que ela trouxe com muito sacrifício pelas drogas. Aquele alimento que ela trouxe com sacrifício, ele levava e trocava por droga. Exato. Eu conheci uma situação, Márcio, onde ele vendeu o ferro de passar roupa da mãe, porque já tinha vendido tudo. Ele vendeu o ferro. Então as situações são muito... E eles sempre peçam, só que ele vai afundando, vai manipulando. Aí vem normalmente a codependência do dependente, Sim. né? Uhum. Da família, a codependência, e o adicto vai, como ele percebe isso, ele vai usando tudo isso para atingir os objetivos dele, que é a aquisição, o uso da droga. Ok, vamos continuar o nosso bate-papo após o intervalo comercial. Eu quero chamar, mas antes eu quero lembrar você para curtir aí as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no YouTube. Deus abençoe você e já voltamos. Voltamos, vimos no primeiro bloco o que levou o Rubens para a dependência química e como ele se portava dentro do ambiente de trabalho, sendo autossuficiente, conseguindo se controlar, mas não conseguindo ter o controle dentro do contexto familiar. Rubens, como você chegou a conhecer o projeto Ceifar? Então, Márcio, devido à gravidade em que as coisas estavam acontecendo, minha esposa colocou um ponto final, né? Ela falou, desse jeito não dá mais para você continuar, né? Aí você vai ter que escolher entre a tua família ou a droga. E para mim foi um choque, né? Porque Imagina.
A gente que é adicto, a gente acha que a gente não precisa de ajuda, que a gente consegue sair a hora que a gente quer, que a gente é autossuficiente e eu não reconhecia que eu era Para um vencer a viciado tentação, para né? vencer a tentação. Mas que nem eu te falei, chegou num limite assim que ela me colocou isso. Então nós fomos num culto, viemos num culto aqui no domingo, Aqui na primeira igreja aqui batista. na PIB mesmo, e a nossa intenção era assistir o culto e procurar alguém, alguém que pudesse nos orientar, né? Fazer uma indicação de alguma casa de recuperação. E nós encontramos com o pastor Eliel, Certo. certo? Então o pastor Eliel foi muito atencioso, homem de Deus, e nos indicou o Ceifar. Nos indicou o Ceifar e na segunda-feira nós entramos em contato com o Ceifar, né? Além do Ceifar nós entramos em contato com outras instituições, só que o Ceifar foi o primeiro das casas em que eu fui visitar, né? Chegando lá, eu conheci o pastor Wilson, conheci o pastor Cláudio, a equipe deles ali toda, né? Conheci o ambiente e ali eu já de cara Já entrou, já entrei, já não, falei. não voltou nem para casa. Não voltei nem para casa mais, não quis nem saber. Foi determinante. Foi determinante. E qual dos pontos dentro do projeto foram essenciais para a tua recuperação? Eu acho que os pontos principais, Márcio, foi a ausência da minha família, né? Nos 30 primeiros dias, que são os dias que você fica isolado de toda a família. Então, nesse ponto foi muito forte, porque eu era muito próximo, eu sou muito próximo da família, eu sou muito família, né? Então, a ausência da minha filha pequena, do meu filho, da minha esposa, da minha mãe, né, que sempre foi guerreira, aquilo ali foi me vencendo, né? E até Está chegou trazendo uma certa consciência. uma para certa você. consciência, né? Pastor Wilson, como o projeto Ceifar trabalha a restauração do adicto que entra para o projeto acreditando ser capaz de vencer a tentação dos entorpecentes, né, mas se depara com a situação que não é. Como que o projeto trabalha nesse sentido? Para mudar esse entendimento Certo. do adicto. Primeiro, o adicto, ele, como foi falado aqui pelo Rubens, existe muito preconceito, né? E ele sofre muito com isso, porque o tempo todo é acusado e é jogado para ele, né, esse problema. Então, quando ele chega no projeto Ceifar, primeiro assim, o versículo que norteia é: o amor cobre multidão de pecados. Amém. Antes de tudo, tende ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Tá? Coisa interessante. Esse é um versículo que, inclusive, na minha gestão, quando eu falei, orando a Deus, quando me levou para o Ceifar, disse: o que eu posso oferecer? E o Senhor falou: você conhece o meu amor, você vai oferecer o meu amor. Então, foi implantado já no acolhimento. Quando a pessoa chega no projeto Ceifar, ele recebe um abraço. Tá? Eu dava um abraço, não só eu, como toda a equipe, e dizia: olha, nós não somos melhor do que você, porque nós aqui também somos dependentes de Deus. E nós queremos trocar a sua dependência química pela dependência de Deus, Pelo né? amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí o Ceifar acolhe e deixa muito à vontade, porque quando ele tem esse acolhimento, muitas vezes ele vem de todo um antagonismo na vida dele, ele chega e é acolhido, tá? Então, olha só, o amor cura, não é o amor cura, o amor de Deus nos cura, o amor da família cura. E o amor de Deus passa a ser constrangedor na vida de quem não sente esse amor. Exato. E quando não conhece esse amor, melhor dizendo. Mas depois, quando sente esse acolhimento, falando sobre isso, qual foi o momento dentro do projeto que você percebeu o amor sendo a chave para vencer as drogas? Talvez seja esse o momento que
que o pastor citou. Exatamente. Foi esse momento em que eu cheguei lá e recebi um abraço, né, daqueles que me acolheram, pastor Wilson, pastor Cláudio, né, e toda a equipe ali, né, a doutora Raquel, e a gente acaba se rendendo, né, porque, que nem o pastor Wilson falou, a gente vem de um lugar onde você é muito descriminalizado, as pessoas te veem com outros olhos, esse cara é um viciado, né, e lá não, lá eles entendem, né, o que a gente está sentindo e eles sabem do que a gente precisa, que é o amor. Primeira coisa é o amor. E o amor da família é muito importante. Muito importante, mas. Então vamos ver agora os depoimentos dos teus familiares. Ótimo. Ver meu filho na dependência química, para mim foi muito difícil porque ele é o único filho, a gente só quer o melhor para eles, né? Então, no começo, quando ele era criança, ele participava da igreja, ele ia com os amiguinhos, com os primos para a igreja. Depois foi crescendo, as amizades, mudou tudo, daí começou. Mas eu sempre aconselhei ele, sempre pedi muito a Deus por ele, que Deus encaminhasse ele na igreja, porque ele foi criado só comigo, ele não teve pai. O pai dele faleceu, ele tinha 9 anos. Mas ele sempre foi uma pessoa muito tranquila, sabe? Muito bom de lidar com ele. O Rubens entrou lá no prédio em 1993, era um garoto, convivia conosco, com a mãe. E, de repente, na adolescência, ele se envolveu com uma garotada, uma amizade não muito boa, aonde levou ele para uns caminhos errados. Nós procuramos ajudá-lo na época, a mãe sofreu muito. E, de repente, ele acabou virando pai, ainda muito jovem. E a gente sabia que ele não estava assim 100%. Quando nós nos casamos, o Rubens ele já era usuário de drogas. Mas isso não interferia no nosso relacionamento, porque nós éramos novos, né, e curtíamos a vida. Aí, com o tempo, né, com as responsabilidades chegando, filhos e casa e trabalho, aí começou a afetar o relacionamento. Então foi assim, eu ficava muito aborrecida, mas não tinha outro jeito, né? Eu sempre falava para ele que tudo que eu queria é ver ele bem. Que o melhor que eu pudesse fazer por ele, eu fazia, né? Mas daí, graças a Deus, apareceu essa oportunidade dele ir para lá, foi a coisa melhor que existiu. Quando ele viu o filho crescendo, viu que o filho precisava de um pai, ele resolveu procurar ajuda, porque daí ele casou com a Jô, já teve também um outro filho, e ele mesmo falou que ele queria ser ajudado. E graças a Deus ele encontrou, foi fazer o tratamento dele, esteve lá no Ceifar e hoje ele é um homem assim, espetacular. O nosso casamento começou a ser afetado quando as responsabilidades chegaram, né? E ele achava que ele era autossuficiente para continuar usando as drogas e cuidar da família. Tanto que ele trabalhava durante o dia e à noite ele fazia uso de drogas e de álcool. Então, presenciar o meu pai na dependência química foi muito difícil, porque desde quando eu era muito novo já, eu fiquei sabendo e eu não entendia muito bem as coisas. E foi uma coisa que me distanciou muito da minha relação com ele. Eu estava assim com o relacionamento bem desgastado e foi numa dessas discussões, dessas brigas, que eu coloquei um ponto final e falei, olha, Rubens, não dá mais e você precisa de ajuda. Foi onde ele procurou o Projeto Ceifar e o Projeto Ceifar o acolheu, né? Na verdade, no dia que eu deixei ele lá, eu não confiava que ele fosse ficar lá, por ser um ambiente aberto, né, por ele poder sair a hora que ele quisesse. Mas, graças a Deus, ele permaneceu firme, fez o tratamento, teve o seu encontro com Jesus e foi uma bênção. Quando meu pai aceitou o tratamento no Ceifar, foi um momento de muita incerteza, mas eu sabia que eu podia confiar no trabalho do Ceifar, no trabalho de Deus, que ele iria se recuperar e ia se libertar do vício dele. Então, quer dizer algo sobre os depoimentos que você acabou de assistir?
Olha, Márcio, sem palavras, né? Sem palavras. Não tem como descrever, né, o que o meu coração sente nesse momento em poder ver esses depoimentos, pessoas que estão próximas comigo, no dia a dia, né? Aí a gente vê realmente que quem nos ama, né? Não são os amigos na pista de skate, não são os amigos no mar, na praia, né? Não são os amigos num bar, mas quem está com você são esses que passam os momentos difíceis, que passam os momentos de alegria, que lutam, que estão com a gente, né? Pastor, quer acrescentar algo a respeito dos depoimentos? Eu quero citar a dona Luzia, né? A mãe do Rubens. Eu fiquei sabendo na hora que o amor da mãe, quando a família toda desiste, a mãe, ela continua firme lá. Ela não desiste. A mãe é um exemplo. Não era o caso do Rubens, porque o Rubens entrou com a Josiane, a esposa, e a mãe. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, Márcio, porque depois de todo o procedimento de acolhimento e que é encaminhado para ir já para o chalé e tal, a dona Luzia chegou e falou: pastor, cuida bem do meu filho, ele é meu filho único, né? Então a gente vê, e é interessante quando nós falamos do amor, né? O que Deus fez? Deus é amor. E Jesus falou para nós amar a Deus e amar ao próximo. E esse amor começa dentro de casa. Então esse é o amor que cura. O Rubens teve o apoio da família. Ele quis. E a mudança que o Rubens quer e que o adicto quer começa nele. A mudança que eu quero começa em mim. Então ele é o principal. Verdade. É o principal. Mas aí todo o processo, o projeto Ceifar quer, a família quer, né? E Deus faz. Amém. Porque Deus está fazendo. A pessoa começa a ter até amor próprio, coisa que não tinha antes. Eu posso fazer uma colocação, Márcio? Sim. Até é muito importante a gente frisar que nem o pastor Wilson falou, que o amor, ele está acima de tudo, né? Tirando Deus, ele está... Porque a minha família, nesse período que eu estava em tratamento, no Ceifar, eles estavam comigo todas as visitas, eles não faltaram uma visita. A gente tinha um período que a gente participava dos cultos ali da igreja Betel, onde o pastor Acácio é pastor, e então tem os cultos nas quartas e aos domingos. Então todas as quartas, todos os domingos, eles eram fiéis ali, não tinha um dia que você chegasse lá, eles não estavam, né? Às vezes chegavam atrasado, mas toda vez eles batiam presença lá, né? Então isso foi muito importante para mim também, para o meu reconhecimento e para minha força, né? Pastor, tem alguma coisa a acrescentar sobre isso que o Rubens comentou? Tenho, Márcio. Quando a gente fala de família, quando existe 30 dias, que foi comentado pelo Rubens, que ele não pode ver a família, isso tem um efeito terapêutico. Nesses 30 dias que o interno, que o adicto, que o acolhido não vê a família, existe uma valorização, ele vai perceber o quanto essa família é importante para ele. Entendi. E a própria família também vai perceber, porque é saudade dos dois lados, né? Certo. E diz que saudade é o amor que fica, sim, né? Então, e aí no primeiro encontro é algo tremendo, sabe? Quando eles ficam contando o dia para ter o primeiro encontro com a família, e muitas vezes nesse primeiro encontro há um quebrantamento, um pedido de perdão, uma restauração de tantas coisas, porque aprenderam a se valorizar. Entendi. Tá? Ok, vamos para o intervalo comercial. Em seguida eu quero saber como que foi teu encontro com Jesus Cristo, e certamente você vai falar a respeito da tua família também. Okay. Já voltamos. Voltamos. Para você que de repente tem aí em seu contexto familiar alguém que
que está passando pela dependência das drogas, enfim, convido você para conhecer um pouco mais do Projeto Ceifar. As informações se encontram aí na tua tela. Rubens, nos conta um pouquinho como é que foi o teu encontro com Jesus Cristo, já lá dentro do Projeto Ceifar. O meu encontro foi bem surpreendente, até porque eu já vim de um berço evangélico, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito que sempre seguiu muitos caminhos do Senhor e eu tinha conhecimento da Então, palavra. foi um reencontro. Talvez. Foi um reencontro, na verdade, né? E até por causa da ausência da minha família e esse sentimento de carência deles. Essa ausência dos 30 dias. Dos 30 dias, isso, dos 30 dias. Eu reencontrei com Deus, com Jesus, quando eu tive minha primeira visita aqui na PIB, né, com os meus familiares. Então, eu fui ao banheiro, né, eles não tinham chegado ainda, e quando eu saí do banheiro, eu me encontrei com eles e foi assim... Eu perdi o chão, sabe, Márcio? As minhas pernas ficaram fracas, eu me ajoelhei ali e agradeci a Deus e já comecei a chorar e abracei todos eles. Até é muito emocionante eu lembrar disso, que foi assim acho que foi a experiência mais divina que eu já passei, sabe? E foi aqui dentro da PIB. Aqui dentro da PIB. Deus escolheu o lugar certo, né? Imagina na casa a hora, dele. Né, pastor? No momento em que ele vai saindo do banheiro, dá de cara com os familiares, vindo abraçá-lo. Até porque eu não esperava, foi uma surpresa, né? Foi uma surpresa, então Deus preparou tudo, né? Então dali, após aquele dia, eu já voltei pro Ceifar assim, o meu coração já estava transformado. O coração já estava transformado, né? Glória a Deus. Quer acrescentar algo, pastor? Eu quero dizer que nesses primeiros 30 dias, nesse reencontro com a família, ele já percebe a transformação que Cristo iniciou. O novo homem que nasceu, que está sendo trabalhado, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, as experiências desse primeiro encontro do adicto, né, do acolhido, melhor dizendo, do acolhido com a família, sempre são experiências tremendas. Maravilha. Vamos ver agora um vídeo de homenagem para você. Ok. Rubens, meu filho, eu sou tua mãe, Luzia. Estou muito feliz porque você está bem. Estou muito grata a Deus e a todos que nos ajudaram. Eu quero que você continue cada vez melhor na presença de Deus e para toda a sua família, teus amigos, teus parentes. Deus abençoe você, que você continue sendo esse filho, que você sempre é amoroso e muito grato comigo. Rubens, eu me sinto muito feliz por ter sido escolhida, porque eu te vi crescer, acompanhei tudo de você e hoje, graças a Deus, você é um homem de Jesus, você é um marido excelente, um pai, um filho e é um grande amigo. Eu tenho você como meu filho, você sabe. Rubens, eu estou super, super feliz. Pai, eu quero falar que eu sou muito grato pela sua decisão e que eu quero dizer que eu te amo muito pela pessoa que você é e eu me inspiro muito em você. Rubens, hoje nós somos muito gratos a Deus pela sua vida, por você ser esse pai maravilhoso, por você ser esse homem maravilhoso dentro de casa, como esposo, e que nós possamos continuar firme nessa caminhada por muitos e muitos anos ainda. Papai, eu te amo, fica bem, tá? Então, Rubens, algo a acrescentar sobre... Olha, Márcio, vocês acabaram comigo. É muita emoção, essas declarações são tremendas, Márcio. Eu fico sem palavras de poder expressar quão grande é a minha gratidão por eles, né? Então, quão grande é o meu amor pelo meu Criador, que me transformou, né? No que eu sou hoje, graças a Ele, graças à minha família, graças a todos que acreditaram em mim, né? Amém. Glória a Deus. Pastor, as suas considerações finais, falando para o nosso telespectador,
para buscar a suficiência em Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, por favor. Primeiro, eu gostaria de falar para o familiar que tem um adicto, que muitas vezes, como aconteceu até com o Rubens, que não tinham percebido aí quando descobrem, muitas vezes como se o mundo tivesse desmoronado. E aí eu quero dizer, tem solução, tá? Cristo é a solução. Amém. Cristo é a solução. Então, não se desespere, porque Deus sempre está no controle de tudo. Então, busca ajuda. Eu recomendo o Projeto Ceifar. É maravilhoso porque existe o amor de Cristo. E o amor, todos nós somos iguais, porque todos nós somos dependentes de Deus. Todos. E lá no Ceifar a gente troca as dependências. Sai da dependência da droga, da adicção, das substâncias psicoativas e vira dependente de Deus. E dependente de Deus somos todos nós. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus falou que se a gente permanecer nele, e ele em nós, as palavras dele em nós daríamos muitos frutos. E que sem Jesus nós não poderíamos fazer nada. Mas ele disse, eis que estou convosco, no presente, estou convosco, todos os dias até a consumação do século. E aprendemos com Paulo, com o apóstolo Paulo, que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Tem cura. A medicina diz que a adicção não tem cura. Mas para Deus tudo é possível e tem cura. Aleluia. E o Rubens é prova disso. Glória O a Deus. Rubens hoje pode contar uma nova história, um novo homem com Deus na vida dele, Cristo, Amém. fazendo ele uma nova criatura. Tudo para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. As suas considerações finais, por favor, Luiz. Bom, eu quero que você que assistiu esse programa, esse meu depoimento, você mãe, você pai, você tia, avó, que tem um ente próximo que está nesses caminhos, até mesmo você que está nessa dependência, existe uma saída, e a saída é Jesus Cristo. Ele é o médico dos médicos. É Ele que vai te dar uma vida nova, que vai te dar mais uma chance de você poder reconstruir tudo aquilo que o inimigo tirou de você, que é o amor da tua família. Então venha, se entregue, faça isso, porque o prazer maior é estar com Jesus. Amém. Glória Amém. a Deus. E para você eu quero fazer uma pergunta. Você acredita que consegue vencer as tentações confiando em você mesmo? Agora vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Em Provérbios 14, versículo 12, nos diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando a pessoa se acha autossuficiente e ela pensa que não precisa buscar nada, a não ser ela mesma, pode ser um caminho de morte. Pense sobre isso. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E para finalizar, um versículo famoso, conhecido de todos nós, João 3,16, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
E Ele, o Senhor da Glória, quer proporcionar para você a vida eterna. E por isso que a nossa suficiência está em Jesus Cristo. E como bem colocou o pastor, bem colocou o Rubens, nele, somente nele, a nossa dependência deve ser feita. E hoje ficamos por aqui porque colher novas histórias de vida é o nosso propósito. Deus abençoe a tua vida.